Para a gente continuar falando um pouquinho sobre a guerra, sobre o conflito em Israel, sobre o anúncio do acordo feito ontem, nós convidamos para conversar com vocês o Augusto Lerner, que é especialista em história do Oriente Médio. Tudo bem, Augusto? Bom dia. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Augusto, chegamos a um momento importante, né? O primeiro grande acordo anunciado para a libertação de reféns. 50 reféns de 236 devem ser libertados pelos terroristas do Hamas, especialmente mulheres e crianças, né? Importante ressaltar, 20 crianças devem ser libertadas nessa primeira entrega de reféns que o Hamas vai fazer em troca de presidiários palestinos e de uma trégua de 4 dias para a entrada de ajuda humanitária. Esse acordo, ele é fundamental, né? Importantíssimo em si só, mas no contexto geral, você acha que ele significa alguma coisa para além do próprio acordo, Augusto? Primeiramente, eu acho que é muito importante saudar esse acordo de cessar-fogo de 4 a 5 dias. Ainda está vendo se há a possibilidade do 5º dia, caso sejam libertados mais 10 israelenses. Mas, na questão humanitária, principalmente, é muito importante. A sociedade israelense vinha clamando pela devolução dos israelenses sequestrados do dia 7 de outubro. Então, quando um acordo de cessar-fogo está visando salvar novas vidas, seja do lado israelense quanto do lado palestino, eu acho que é uma métrica muito, muito importante e negociável, na minha visão. Agora, na visão política também é um fato de ser estudado e ser analisado. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, vinha sendo muito pressionado pela sociedade israelense, já antes, desde a guerra, com o sequestro dos israelenses ainda mais. Ao longo de sexta para domingo, aconteceu uma marcha de mais de 40 mil israelenses que saíram de Tel Aviv para Jerusalém a pé, pressionando o governo para fazer um acordo de cessar-fogo para conseguir alguns reféns de volta. E é isso que a gente está vendo agora, um acordo que foi mediado por muitas partes, é verdade. Então isso mostra um pouco do xadrez político no Oriente Médio, entre o Catar, Estados Unidos, Hamas, Israel e até mesmo o Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza através de Rafah. Então, essa questão é muito importante. A gente vê o Hamas também, além de analisar o lado israelense, eu acho que é importante analisar o lado do Hamas. Eu acho que vai muito ao encontro do que o chefe do comando do exército israelense disse, o Herz Halevi, que o cessar-fogo pelo Hamas também mostra que o grupo vinha sofrendo pesadas baixas também e o grupo estava vulnerável. Então, isso pode ter sido um dos motivos para o grupo aceitar um cessar-fogo em umas condições talvez melhores para Israel do que seria antes de uma invasão terrestre, que Israel estava numa situação militar pior. Então, esse também é uma das questões possíveis, das questões internas israelenses, como eu já disse e repito, era algo que vinha sendo pressionado muito nos bastidores e na sociedade como um todo. Eu acredito que Israel não gostaria desse acordo, mas pelo seu dever civil com a sua sociedade, ela teve que aceitar, porque o objetivo de Israel continua em pé, apesar do cessar-fogo. O objetivo é a volta de todos os sequestrados, 236 israelenses sequestrados, e, ao mesmo tempo, a eliminação da ameaça do Hamas para os civis israelenses que moram em Israel ainda. Essa ameaça não acabou, Israel está tentando, mas a gente vê por todos esses lados essa possibilidade, não mais, né, mas esse acordo em definitivo nos próximos 4 ou 5 dias que a gente vai ver pela frente. Benjamin Netanyahu, ele realmente enfatizou, né, Augusto, que foi uma decisão muito difícil. Foram várias reuniões, aliás, envolvendo todos os envolvidos, reuniões com a segurança pública, com a defesa, reunião no gabinete de guerra, enfim, reunião com todos os envolvidos, né? Agora, sobre essa notícia que nós trouxemos agora há pouco, do trabalho, da articulação do governo brasileiro para trazer mais de 80 pessoas que estão na faixa de Gaza aqui para o Brasil, brasileiros com
dupla nacionalidade, pessoas que moram lá na região e familiares. Diante dos últimos acontecimentos, de críticas que Israel tem sofrido por parte do governo, principalmente depois que a primeira leva de brasileiros que estavam na faixa de Gaza chegou aqui ao Brasil, será que essa negociação vai se arrastar muito? Vai ser fácil chegar num acordo para que isso aconteça? É um excelente ponto e eu acho que tu já desse a resposta. Eu acho que as falas, a repercussão da fala é muito negativa pela comunidade judaica brasileira do presidente Lula, fazendo uma equivalência errada, na minha opinião, entre Israel e o Hamas, pegou muito mal na opinião pública e, consequentemente, essa fala do presidente Lula chegou a Israel. Dias depois, inclusive, ele falou com o presidente israelense, o Yitzhak Herzog. Ele não tem o poder político do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, mas sim ele tem uma relevância dentro do Knesset, do parlamento israelense, algo mais diplomaticamente. Então a gente vê com essas falas do presidente Lula não ajudam em nada a volta de novos palestinos para o Brasil, porque uma das partes que precisa aprovar a lista da saída de palestinos com dupla cidadania, de familiares de palestinos que tem palestinos morando no Brasil hoje em dia, precisa da aprovação de Israel. Então, no momento que Lula toma um lado no conflito, se torna parcial e deixa de ser imparcial, como Lula sempre gostou de adotar a política externa brasileira, adotando sempre o diálogo entre os dois lados. A gente espera que o Lula retome esse discurso imparcial e, para a partir disso, sim, conseguir negociar e dialogar novamente com o governo israelense, com a esperança e com a minha esperança também, com uma eventual e provável nova saída de brasileiros ou de familiares de brasileiros que estão hoje em dia na faixa de Gaza. A minha opinião é sempre a mesma: quanto maior o número de civis, de vidas forem salvas de ambos os lados, inegociavelmente é o melhor caminho de todos. Augusto, queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do Catar como intermediário, ou um dos intermediários desse acordo. O Catar aparentemente ganha outro tipo de protagonismo com essa crise, né? Você concorda? E que tipo de papel o Catar vai desempenhar e pode desempenhar na tentativa de facilitar alguma conversa com o Hamas e algum acordo, eventualmente até mais importante do que esse que a gente assistiu agora? O Catar já era um país muito chave na região do Oriente Médio antes da guerra entre Israel e Hamas. Isso aí todos nós já sabemos. O Catar tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, tem a maior base norte-americana no Oriente Médio no Catar. O Catar tem um bom diálogo com grupos terroristas, inclusive com Hamas, inclusive com representantes do Hamas em Doha, capital do Catar. O Catar tem relações com outros grupos terroristas no Oriente Médio, também a Al-Qaeda, por exemplo, também o Talibã. Então, ele tem essa dupla função de conseguir negociar ao mesmo tempo com grupos terroristas e também com potências tanto como Estados Unidos, a União Europeia e até mesmo Israel. Então, ele faz essa função de negociador de ambas as partes. Com certeza, o Catar já vinha fortalecido e sai ainda mais fortalecido nessa questão de poder de negociação, de estar envolvido sempre entre essas ambas as partes, inclusive que está culminando agora com o cessar-fogo. Outra questão importante, a gente já viu o Catar se abrindo internacionalmente, inclusive com a Copa do Mundo realizada no final de 2022 em Doha, no Catar, e outras regiões ali do país também. Então a gente já via também o Catar se utilizando do soft power, que é o poder internacional através de efeitos culturais no seu país. Então a gente vê o Catar muito forte
nessa questão e, ao mesmo tempo, na questão geopolítica, do pragmatismo internacional também, juntamente com esse conflito agora, sendo um grande negociador, inclusive com algumas relações por baixo da mesa, podemos dizer assim. Israel e o Catar não têm relações diplomáticas, mas a gente sabe que eles têm algumas relações também, já não antes da guerra e agora na atual guerra ainda mais, nesse papel de mediador do conflito. Augusto, vou convidar os nossos comentaristas para essa conversa também, começando com a Amanda Klein. Bom dia, Amanda. Oi, Augusto, bom dia. Eu queria voltar nessa conversa sobre reféns. Primeiro, a pressão que vai haver naturalmente dos outros familiares, porque 50 serão libertados, ainda bem, é uma excelente notícia, mas tem outros quase 200 que continuarão sob o domínio do Hamas, ou seja, vai haver muita pressão desses familiares, uma pressão legítima também, porque eles querem que seus entes queridos voltem para casa. Então, como o governo Netanyahu vai lidar com essa pressão e se será retomada a guerra nos mesmos termos? Quer dizer, as críticas continuam de tragédia humanitária do lado de Gaza, embora provavelmente haverá um alívio com a entrada de caminhões e recursos humanitários nesses próximos dias, mas o mundo se debruça sobre as mesmas questões, uma população civil palestina que acaba sendo vítima de uma guerra injusta que eles não pediram. Não, com certeza, Amanda, com certeza a pressão interna pelas famílias dos sequestrados que ainda vão permanecer em cativeiro na faixa de Gaza pelo Hamas, a pressão da sociedade israelense vai continuar, não vai dar um alívio nos próximos dias ou semanas na sociedade, porque sim, o governo está dando uma resposta à atual pressão exercida pela sociedade israelense, mas, claro, ainda vão continuar lá 190, 195 israelenses. Isso para Israel é um número altíssimo e quase que negociável. Então, a pressão vai continuar, sim, mas a pressão também, pelo outro lado, o conflito vai continuar, já foi enfatizado pelo atual primeiro-ministro israelense que o objetivo de Israel continua, que é a eliminação da ameaça do Hamas contra civis israelenses que moram principalmente ali no cinturão da faixa de Gaza. Então, daqui vamos ter 4 ou talvez 5 dias de cessar-fogo. Quando eu digo isso é porque 4 já são certos, vão sendo liberados de 5 a 10 pessoas por dia. E se no 5º dia forem libertados mais 10 israelenses, vai ter mais um dia de cessar-fogo, e a partir disso 30 palestinos são presos em prisões israelenses, são libertados. Então a troca é 3-1 sempre, se a gente for fazer essa proporção, e provavelmente a partir do 5º dia de guerra, no 5º dia de cessar-fogo, a gente vai ser analisada a questão como que foi esse cessar-fogo, se vai ter mais dias de cessar-fogo com novas trocas de israelenses por palestinos presos em prisões em Israel, senão eu me baseio muito, na minha opinião, através de informação, e a informação que chega é que a guerra vai continuar, que Israel vai continuar buscando atingir os seus objetivos, não por meios políticos, mas sim por meios militares. E, infelizmente, Amanda, eu tenho que concordar contigo, a gente espera que a crise humanitária seja estancada, seja minimamente diminuída nessa entrada, que vão entrar agora 300 caminhões de ajuda humanitária por dia na faixa de Gaza, nesses dias de cessar-fogo, e a gente espera que venha dar uma luz, um alívio, um respiro para todos os civis ali da região da faixa de Gaza, seja no norte ou do sul da faixa de Gaza. Mas depois dos dias de cessar-fogo, o que a gente espera, baseado em notícias, é que o conflito continue, inclusive com a incursão terrestre israelense saindo do norte e indo para o sul da região da faixa de Gaza. Augusto, Cláudio Dantas quer te fazer uma pergunta também. Dantas. Augusto, tudo bem? Minha pergunta a você, qual é a chance de o Hamas utilizar essa pausa aí, esse cessar-fogo temporário, para reforçar suas posições? E se você acha efetivamente que Israel pode perder apoio internacional a essa contraofensiva ou fortalecer esse apoio?
Um dos objetivos do Hamas nesse cessar-fogo é, com certeza, conseguir reunir forças do grupo que vêm sendo rapidamente destruídas com esse avanço terrestre israelense na faixa de Gaza. O que os analistas de militares, de especialistas em guerra em Israel, dizem que esse avanço terrestre israelense nas últimas 3 semanas, especialmente, foram muito rápidos. Que nem o Hamas e talvez nem o exército israelense esperava que Israel tivesse tantos ganhos militares em combate. Então, o Hamas se viu pressionado, tanto militarmente quanto politicamente, para aceitar um cessar-fogo e, a partir disso, tentar conseguir... já era um dos objetivos do Hamas, quando o Hamas sequestrou israelenses, no dia 7 de outubro, é que fosse feito um cessar-fogo em troca de alguns dias, em troca da libertação tanto de israelenses quanto de palestinos presos em Israel. E para assim o grupo conseguir se reunir, reunificar novamente suas forças. Eu não sei se vai ter uma efetividade muito grande, principalmente no sul, acredito que sim, onde estão as principais forças políticas e militares do Hamas. Hoje em dia, no norte, o Hamas já não detém controle nem político, nem mais militar da faixa de Gaza. Israel já detém esse controle em 95% do norte da faixa de Gaza, mas sim, é um dos objetivos do Hamas conseguir se reunificar, tanto politicamente quanto militarmente, para conseguir dar uma resposta à invasão israelense. Muito bem, nós conversamos com Augusto Lerner, especialista em História do Oriente Médio. Augusto, obrigado pela entrevista mais uma vez, meu amigo. Até a próxima. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todos. Bom dia.